100% de alimentos bons que iriam para o lixo nesses segmentos, nesses estabelecimentos. A gente recupera hoje, com dados atuais, quase 83%. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Daniel Luco, um dos fundadores do Grupo Labratiera, e você está no Labratiera Academy, a escola de negócio para donos de restaurante. E hoje a gente vai falar de um negócio de 170 milhões que salva todo mundo, salva o dono de restaurante, salva o mercado, a padaria, qualquer estabelecimento de alimentação e mais do que isso, salva o cliente e principalmente salva o desperdício. E aí, obviamente, tem gente que vê um problema e finge que ele não acontece, que ele não existe, segue a vida normalmente depois. Tem gente que vê um problema, faz uma postagem no Insta e acha que isso vai mudar alguma coisa. E tem gente que vê um problema e cria uma das maiores startups brasileira e a maior brasileira em combate à alimentação e ao desperdício. Então hoje eu tô com um cara que fez exatamente isso, ele já salvou mais de 5 milhões de quilos de comida nesse caminho. Ele foi buscar uma inspiração lá na Espanha quando ele percebeu o quanto representava o desperdício no varejo. E em plena pandemia ele decidiu trazer essa solução para o Brasil. Então estou hoje com Lucas Costa Infante, formado em administração na PUC de Campinas, pós de gestão na FGV, tem carreira em grandes empresas, foi franqueado do Carrefour na Europa e agora é fundador e CEO do Food to Save, uma plataforma que conecta estabelecimentos com clientes de uma forma incrível. E vocês podem ter certeza que o que vocês vão ver hoje é uma jornada de crescimento acelerado, aquisição, gestão e muito propósito. Isso que está muito bacana. Então, se você quer saber como enxergar grandes oportunidades onde poucos vêm, assim como o Lucas enxergou essa grande oportunidade, como os poucos vêm também, se quiser saber sobre o futuro do food, um consumo consciente e tecnologia na veia, já desmarca os compromissos aí para as próximas horas, porque essa conversa ela vai mudar muito a forma como você enxerga o negócio. Estou muito ansioso aqui para receber você, Lucas. Prazer demais estar com você aqui com a gente hoje, cara. Boa, Dani. Primeiro, obrigado, antes de mais nada. Fala, pessoal, tudo bem? Dani, brigadão pelo convite, um prazer enorme. Não tinha como recusar esse convite aqui. Cara, e a gente constrói junto, então obrigado aí pela introdução. Acho que tem muito pra gente. Eu sou um eterno aprendiz, né? A gente apanha muito empreendendo, a gente sabe bem disso na pele. Pô, e é um prazer enorme falar de jornada, né? Porque eu sou um cara que eu curto muito o processo, né? Eu acho que a gente sempre tem o que aprender. Então, cara, tô muito feliz. Vai ser uma troca riquíssima aqui, que nem a gente tá falando. Se deixar, a gente vai embora aqui hoje. Sim. Obrigado. Obrigado você pela participação. E se for falar de jornada, a gente percebe que a gente só consegue ter um sucesso de verdade quando a gente percebe que é na jornada, né? Que a gente vai conseguir ter sucesso e não na linha de chegada final. Eu Total. acho que como empreendedor foi uma virada de chave que teve muito grande para mim. Cara, me fala assim, para quem estiver ouvindo, que na maioria das vezes vão ser donos de restaurante, por que todo dono de restaurante precisa ter Food to Save com ele? Me fala por que Vamos lá, vamos lá. é louco, se você não tem Food to Save no seu restaurante, você pode acreditar que você está perdendo tempo. Ô, Dani, eu acho que antes de falar de Food to Save, obviamente cabe aqui, eu acho que todo dono de restaurante, que é o caso aqui especificamente, ele deve ter uma responsabilidade que ele está lidando, além de alimentar milhares de bocas de pessoas e de criar experiências, porque no fundo o restaurante é isso, é muito além do que alimentar, é uma proporcionar experiências positivas ali com amigos, com familiares. Mais do que isso, é ter uma responsabilidade com o impacto, com a gestão desses alimentos, né? Então, uma coisa é eu produzir, consumir esse alimento, e outra coisa é a gente falar de números tão alarmantes como o desperdício no Brasil, que são mais de 46 milhões de toneladas por ano que são desperdiçadas. Então, não faz sentido nenhum, até porque a gente não pode ter a capacidade de olhar só para o nosso prato ali, a gente ser privilegiado por ter acesso, e a gente não tratar. Então, a Food to Save, o que a gente nasceu e somos obcecados até então, a capacidade de transformar o excedente alimentar, então, seja o produto próximo ao vencimento, ele já dentro da sua cozinha, que está próximo ao vencimento ou já preparado, que a gente consiga dar acesso aos consumidores brasileiros com descontos atrativos, né? Então a gente cria um movimento que o consumidor ganha, a sociedade brasileira que é tendo acesso a produtos e a estabelecimentos, criando
para o estabelecimento, que a gente vai falar aqui, recuperação do CMV. O estabelecimento que está vendendo o produto próximo ao vencimento, que seria descartado, isso é uma linha de receita incremental. Isso entra diretamente no nosso fluxo financeiro, isso entra na última linha. Né? Não tem erro. E tem um impacto ambiental. Eu estava falando agora há pouco num evento aqui em São Paulo, na APAS, e um dos temas mais relevantes é qual é a história por trás daquela marca? Da Labratiera e de outros milhares de restaurantes. O que é a experiência por trás de sentar ali e pedir um prato? Então, o storytelling por trás é responsabilidade, é preocupação com o planeta, preocupação com o futuro dos nossos filhos. Então, tem um algo a mais que a gente precisa enxergar. E é por isso que todo mundo tem que ter, não só Food to Save, mas também a responsabilidade com isso. Que sensacional. A questão do propósito eu acho que falta bastante nos restaurantes, porque quando a gente começou a Labratiera, teve uma provocação, né, do tipo, por que a Labratiera existe? E, pô, como todo restaurante, porque é um restaurante. E, no fundo, quando você tem esse propósito, você consegue identificar, consegue passar para o time, é muito mais fácil, né? Então, Claro. a gente entendeu que a Labratiera é o momento mais marcante e saboroso do nosso cliente. A gente É, consegue defender isso daí para o time. Então, como é importante, mais do que você só vender, né, as claro. refeições. Você falou 45 milhões por ano de desperdício. Você Exato. tem um indicador do tipo, depois que a Food to Save nasceu, teve uma redução? Isso é viável de... Cara, vamos, o que dados que a gente tem fácil aqui, né? Hoje a gente atua em vários segmentos, então, como você disse aí bem, supermercado, padaria, confeitaria, doceria também na indústria. Quando a gente fala desse número, eu divido aqui rapidamente de forma simples a cadeia do alimento. Então, desse 0 a 100 aqui, 12 a 15% desse desperdício, desse volume, está no varejo ou na casa do consumidor. E a gente atua potencialmente aí. A gente atua Uhum. em outras partes, depois a gente fala, mas no varejo. O que a gente tem capacidade de reduzir do produto apto que seria desperdiçado chega na casa de 83%. Então você imagine 100% de alimentos bons que iriam para o lixo nesses segmentos, nesses estabelecimentos, a gente recupera hoje, com dados atuais, quase 83%. É muita coisa, Dani. Caraca. É muita coisa, é muita comida boa. Para você ter uma ideia em números, a gente já vai atingir quase 9 milhões de sacolas surpresa, que é o nosso modelo, que já foram salvas no Brasil. Isso é Que chocante, incrível, né? cara. A gente tá falando de processo Que agora incrível. e a gente vai fazer 4 anos, a gente vai cumprir 4 anos agora. E a jornada de startup é insana, né? Porque a gente olha 4 anos, parece que eu tô há 15 nisso, né? Porque é Nossa. muito intenso. E quando eu olho o número de sacolas, Daniel, é mais brilhante ainda. Sim. É por que a gente tá nisso, né? Qual é o motivo? O que me inspira todos os dias a abrir os olhos e como eu transmito isso pro time, que é quem tem a capacidade de executar o que a gente faz aí no mercado. Caraca, 9 milhões de sacolas é muita É sacola. muita Em sacola. 4 anos ainda. É um número relevante, então, para você que tem um estabelecimento, acho que está na hora de começar a pensar em Food to Save. Provavelmente alguns já vão ter, Exato. mas essa é uma grande. Acho que você falou bem da questão do CMV também, que é algo que acaba, infelizmente, é o que acaba no início atraindo, né, o pessoal do restaurante, mas depois ele entende todo esse propósito por trás e entende que ajuda a sociedade como um todo. Isso que é o mais lindo, né? E Dani, só para complementar, eu acho que o que precisa ser rompido aqui é uma barreira cultural. Porque quando a gente começou há 4 anos atrás, muita gente, a gente ainda escuta isso, mas que bom que numa menor proporção. Muita gente dizia, puxa, eu vou jogar fora, já tá na minha margem, eu já tô acostumado, eu não vou criar algo diferente. Aí o meu convite é, criem algo diferente. Saiam do piloto automático. Porque se existe o desperdício e existem opções para a gente combater o desperdício, se permitam ao diferente. Porque a geração atual, a transformação que acontece hoje no mundo é muito rápida. E a expectativa de consumo e de proposta de valor das marcas vai muito além só da experiência, vai muito além do preço, da disponibilidade, mas do que está por trás da história que você acabou de falar. Por que eu faço isso? Cara, Né? E o como fantástico. a gente tem. Então é isso que a gente procura manter vivo ali na Food constantemente. Fantástico. No final do dia, assim, a startup ela nasceu para solucionar um problema. E muitas vezes, quanto maior o problema, maior vai ser a startup. Então, para quem não tem conhecimento, startup como essa da Food to Save, ela tem um propósito muito bem definido, ela soluciona um problema, e esse é o problema que soluciona. Então, o que a gente vai trazer aqui hoje é um pouco do como que a gente pode ver o restaurante como um todo, atrelado a todos esses números, né? De você conseguir entender qual que é o número, por exemplo, do seu setor, quantidade de hambúrgueres que são vendidos no Brasil, em São Paulo, ou seja, na sua cidade, e a partir disso, o quanto você consegue ter de share, né? O quanto que você consegue pegar, o quanto você consegue crescer. Então isso é bem importante. E antes de a gente começar umas perguntas aqui, Lucas,
Eu vou fazer algumas perguntas-chave para entender também como é que é o seu posicionamento e como é que é o que você pode trazer uma visão Boa. de dono de startup para uma economia real como são os restaurantes. Vamos lá. Fui de economia real também. Vou tentar mesclar Ah, as coisa duas boa. aqui. Então Vamos vamos lá. embora. Então é o cara completo. Me fala se você aposta ou se você fugiria de um restaurante 100% digital. Se eu aposto, se eu fugiria, eu fugiria. Eu acredito que pra mim, eu até já cantei a bola aqui, pra mim é experiência. Pra mim é experiência. Aí, poxa, pode vir bem embalado, pode vir numa ótima qualidade, mas a experiência de você sentar num restaurante, pra mim é uma composição de fatores, é Uhum. sensorial. Seja o ambiente, a luz, a música ambiente, a qualidade, o atendimento. Eu sou um cara que aprecio isso. Uhum. Então, diretamente aqui, não é só do real, mas é como um consumidor aqui, apreciador de boa comida. Eu prefiro realmente o físico, né? Eu acho que essa soma de fatores. Geralmente você está celebrando uma data comemorativa, você está com alguém especial, você está com a família, com a esposa, enfim, com amigos, com companheiros de trabalho, é muito mais marcante do que o fato em casa. Então, naturalmente, né, Dani, hoje em dia a gente tem o digital, né? Claro, né? Os pedidos, a comodidade, a velocidade, mas eu prefiro ficar no físico, sem dúvidas. A gente chama isso lá dentro de atmosfera, né? Porque quando a gente fala, pô, a gente quer dar uma experiência labrateira muito legal, tá? Mas e aí, a experiência pode ser diversa, pode ser a luz, pode ser a música, pode ser o Tudo. atendimento, então a gente acaba chamando de atmosfera, né? Que é Muito o legal. todo. Total sentido. Me fala se você acha que é clichê ou estratégia falar que localização é tudo. Localização. Cara, eu acho que é um clichê. Eu acho que se eu pensar, e aí eu tô aqui indo além, eu tô pensando em alguns restaurantes e comida que eu gosto aqui, não necessariamente é uma baita localização. Até porque tem alguns restaurantes que eu frequento que você fala, puxa, não tá naquele miolo, né? Não tá onde tá aquele barulho de restaurantes, mas vive lotado. E aí eu acho que o grande ponto é, cara, se a atmosfera é positiva e Uhum. se ele consegue cativar essa base de clientes, consegue gerar essa experiência positiva, as pessoas vão até você. Eu acho que é claro, né? Eu não tô aqui falando que também tem que ser no final do mundo, mas existem alguns no final do Sim. mundo que também tem o seu fluxo ali, Dani. Mas você lembra assim, nesse em específico, você lembra como que você ficou sabendo dele? Porque se a gente tá falando que localização não é tudo, de alguma forma ele precisa ser visto. O Dani, sim, alguns que eu penso hoje, se não foi por indicação, que eu acho que é o principal canal e o boca a Ainda boca ele é, né? vai, sempre vai ser, Dani. Eu acho que a gente pode criar vários caminhos aqui, mas o boca a boca é o número, é comprovado. Você vai indicar 7, 8 pessoas, as pessoas vão e já confiam na sua experimentação. O que a gente fala na startup aqui, que é o member get member, Uhum. né? Então indica o FutureSave, porque eu já conheço. A probabilidade de aquisição daquele usuário, de experimentação é muito alta. Então, para mim, o boca a Verdade. boca sempre vai ser. Mas acho que sempre o boca a boca. Em algum caso ou outro, aí, obviamente, o digital, né, Dani? Uhum. Talvez pesquisando por alguma culinária específica, Uhum. achados específicos e boa gastronomia, pode ser por esse Sim. caminho também. A gente estava sofrendo bastante com contratações, acho que como todo mundo do setor, e aí acabei conversando com o pessoal do Rubaiá, Legal. porque eles têm um volume gigantesco de colaboradores, contratação constante, e a gente falou que a gente estava numa série de plataformas para tentar buscar talento, e aí ele falou que no restaurante, principalmente no Barbacoa lá, o que mais dá certo é a indicação interna, então é o boca a boca. A gente Indica. pode ir no boca a boca desde o cliente indicando, né, quanto interno. Então os próprios colaboradores indicando. E como é presente no nosso mercado a questão de boca a boca? A gente pode pensar de várias coisas que mudaram. A atmosfera mudou muito. Não Total. existe mais uma toalhinha na mesa, por exemplo, como era antes, quando eu ia comer o vô. Mas isso não mudou. Então, Uhum. assim, a gente tem que sempre pensar na inovação, mas ao mesmo tempo tem coisas que ficaram e a gente tenta buscar uma solução, né, fora do mercado e acaba que não encaixa. Ô, Dani, é sempre de dentro para fora. O que você está proporcionando de atmosfera dentro do seu time, seja com sócios, com os colaboradores, você pode ter plena certeza que é o que você vai espelhar para o seu cliente. É o que você vai espelhar do que é a referência da sua marca. Sim. Se você trata bem os colaboradores, e tratar bem não é fazer o básico, é criar a atmosfera adequada, esse é o reflexo, o espelho que você vai ter da sua marca. Então, se você não tem as pessoas, o seu time, como embaixadores da marca, e como propulsores da marca, esquece. Então, primeiro você cuida dentro de casa, para depois você espelhar para fora. Nunca o Mas, contrário. assim, não existe, na maioria dos casos de dono de restaurante, eles não têm uma gestão de pessoas para poder pensar como é que eu vou trazer uma cultura, né? E principalmente no mundo de startup, a cultura ela é importantíssima.
o quanto que de dentro para fora a gente vai conseguir vender. Que boas práticas assim você recomendaria para conseguir trazer, engajar o time, deles entenderem o porquê que a empresa existe, o porquê que faz sentido continuar ali como um crescimento, como próximos passos? Como é que a gente consegue traduzir isso para as pessoas que hoje não entendem o como que eu vou engajar o meu time? Sabe? Eu acho que antes eu vou por varejo real aqui. Antes de startup, eu tive alguns negócios reais e eu tive um depósito de gás. Eu tive uma distribuidora de gás de cozinha em São Paulo, tenho muito orgulho disso e por muito tempo. E eu queria só trazer aqui um comparativo. Então você imagina, eu tive uma distribuidora de gás, uma startup, um supermercado, são atmosferas diferentes, são perfis de colaboradores diferentes, clientes diferentes. Então, trazendo isso, é muito bonito falar, puxa, cultura, um time de people, né? Como a gente vai fazer? A primeira coisa para mim para falar é alinhamento de expectativa. Primeiro, o que que a gente quer criar como marca? O que que a gente espera que sejam os valores? E valores, Dani, não é você colocar na parede para todo mundo ver um quadrinho com o logo da Labracheira? Ai, valor número um, paixão. Número dois, respeito. Não, não é isso. Vamos ser mais real. Né? Numa era de tanta informação, vamos ser mais real. O que que é aqui? É o cliente no centro? O que que é o cliente no centro? Atenção total, entender que numa situação turbulenta dentro do restaurante, por exemplo, como é que eu vou me comportar? Isso são valores, isso é cultura. Puxa, o cliente quebrou uma garrafa, o cliente quebrou uma taça, porque é muito fácil falar num ambiente propício. Puxa, aconteceu um problema, uma criança correndo, aqui eu tô entrando no Uhum. de vocês, né? É. A criança tá correndo no ambiente, um caos, um estresse. Qual é a postura do seu time? Qual é a postura do responsável? Qual é a postura de vocês? Então, quando a gente cria, e aí falando um pouco desde o gás até a FutureSave, a primeira coisa é você se adequar ao ambiente. Você tem que entender que as atmosferas sim são diferentes, você tem que entender que as expectativas e principalmente as histórias de cada colaborador são muito diferentes. Então, se você alinhar esses 3 pontos, você já tem um bom caminho andado. E seja presente, nenhum negócio acontece sem time. A FutureSave nasceu com um maluco corajoso que encorajou mais 3 pessoas, mas hoje acontece que tem 100 pessoas apaixonadas, dedicadas, que sabem para onde estão indo. Então, por trás de cada CNPJ tem milhares de CPFs. Se a gente não tiver a preocupação, seja do meu atendente, da minha caixa, do meu garçom, do meu pizzaiolo, do meu padeiro, de quem for, e eu não tiver essa preocupação, esse zelo, realmente você vai estar achando que você vai estar trabalhando com uma máquina. Criar valores e criar cultura, Dani, é entender o time que você tem. É entender como que você guia os valores dessas pessoas com o perfil, com a liderança, para o objetivo comum da empresa. Só que você tem que ser transparente. E para as pessoas, quando você é transparente, ou você afasta ou você atrai. Uhum. Tudo bem você afastar, mas com certeza quem se atrair vai estar alinhado. Ele vai se sentir atraído não só pelo fato remuneração ou pela proposta, mas puxa, eu faço parte disso. Eu pertenço a isso, eu contribuo para isso. Então, empoderar o time, independentemente se ele entrega gás de cozinha, se ele faz massa de pizza, se ele atende, se ele é caixa, se ele é gerente, são pessoas. Empodere as pessoas. Desperte o melhor que essas pessoas podem fazer naquela função. Você pode ter certeza que a cultura é começada aí. E depois a gente vai conseguir categorizar e transmitir isso com mais facilidade. FutureSave não nasceu com área de people. Não nasceu com a cultura enraizada. Uma startup, ela nasce com grande parte da cultura dos fundadores. E a pura verdade é essa. Puxa, o que que o Lucas vê? O que que ele acredita como propósito? Como que é o respeito dele com as pessoas? Como é que ele olha para o futuro do mundo? E é isso que a gente Uhum. tenta transmitir. Depois, obviamente, a gente tenta deixar isso mais claro e mais palpável para poder chamar de cultura e materializar a cultura na empresa. E é assim, eu imagino que tenha, a gente começa com os fundadores e aí depois começa a ter um desafio da quantidade de pessoas que vai aumentando, essa cultura, essa necessidade de transparência, ela começa a aumentar. Que tipos de desafio você passou quando era você, os seus sócios e pouquíssimas pessoas comprando essa briga e hoje totalmente diferente, é um modelo de negócio altamente escalável, cada vez maior e você precisando trazer isso para dentro de casa, mantendo isso, né, fazendo esse filtro, né, de pessoas que acreditam e ao mesmo tempo pessoas que ao longo do caminho naturalmente vão saindo. Assim, as diferenças entre os momentos. Sim. Dani, vários problemas, né? Porque quando a gente começa só os sócios, primeiro que não tem aquela questão de executivo e de posição, tem sócios. E aí a questão hierárquica, ela vem
cada vez mais, né, naquele momento do crescimento, ela precisa se fazer presente. Uhum. Porque em determinado momento é um conflito de informações, de interesses, de crescimento, que é bom, tá? Tragam sócios complementares e nunca idênticos a vocês, porque senão tá formado o caos. Mas traga complementariedade na sociedade. Mas conforme a gente foi crescendo, Dani, sei lá, com 5, 6, 7, 8 pessoas, o que a gente estava preocupado, e isso foi um grande erro nosso, era trazer pessoas, trazer as pessoas do time que fossem muito semelhantes a nós, em todos os sentidos. E isso é um grande erro. A FutuSave, ao longo hoje, são mais de 100 pessoas. Quando a gente vai trazendo essas pessoas, o que a gente precisa ser capaz de trazer é, além da complementariedade, gente melhor do que nós. Porque em dado momento, a gente sempre faz tudo, né, Dani? Nós empreendedores, a gente sempre, eu brinco que é o CVO, o Chief Vassoura Officer, e o que for necessário nos nossos negócios vão ser feitos. Mas eu acho que o grande ponto é, quando a gente começa a trazer os talentos, e no começo sempre com muita escassez de recurso, a gente vai atraindo essas pessoas pelas nossas características. Puxa, olha, tô construindo algo, a gente quer fazer isso, impactar o planeta, transformar o número do desperdício. Muita gente veio com downgrade, com remuneração abaixo do mercado, que até hoje estão pessoas assim, porque acreditaram no nosso sonho. Essa foi a primeira fase. Você vende um sonho, uma expectativa. No segundo momento, a gente começou a falar, puxa, tem muita gente igual aqui. A gente não vai sair do lugar. A gente precisa trazer gente que pensa diferente. Se eu tenho um time que fala, puxa, amém, não, tem razão, vamos. Não, eu quero gente que provoque. Eu quero gente que pondere, que critique, para construir. Para construir dói. Então, Dani, a gente sofreu muito no começo e a gente perdeu muita gente boa, a gente errou muito em contratação, a gente demorou muito para desligar quem estava fora da cultura, né? Eu acho que, claro, tem valores básicos como o respeito que não tem que se questionar, mas outras questões de cultura, de comportamento e tudo mais, a gente errou bastante. A gente ainda erra. Eu acho que, claro, hoje com um time de people olhando para isso, é garantir. Puxa, eu brinco, eu sempre falo isso. Ah, temos uma vaga em aberto para um executivo, para um diretor, para um head, para um manager. Puxa, estudou em Stanford, uma vasta experiência, um currículo gigantesco. Mas e aí? E o senso de responsabilidade? E quando o bicho pega? Aqui é startup, irmão. Isso aqui, conforme o negócio começa a crescer, eu não sei o dia de amanhã. O que a gente trabalha é para construir, com objetivo, com clareza. Mas e a hora que o bicho pega? Essa pessoa vai estar com a gente? Essa pessoa tem pertencimento da responsabilidade dela? E aí não é o currículo em Stanford que vai fazer a diferença. É o vamos querer, que é o brinco. Eu não costumo dizer assim nas entrevistas, eu falo, não consigo te ensinar, Dani, a querer, a buscar, ao apetite, ao brilho nos olhos, a expectativa de crescimento, de romper conhecimento. Então, eu acho que é um pouco disso. A gente tem que ter humildade o suficiente para saber que a gente sempre é imperfeito, sempre seremos imperfeitos, que sempre a gente tem muito que aprender e que a gente precisa de gente que nos provoque, que nos tire da zona de conforto. E aí você vai criando o que são os valores dessa empresa. Você vai enraizando isso, falando, opa, eu quero gente mão na massa. Quando você fala assim, né, de humildade e ao mesmo tempo gente que provoca. E aí quando você falou a questão de gente que provoca, é o que dói. E a maioria das pessoas, elas vão numa linha confortável. Então, tipo, eu não vou atrás desse problema, porque eu sei que vai doer. E aí tem uma linha que é, pô, se eu trouxer alguém melhor que eu, isso pode ser uma ameaça para mim. Então, como é que a gente equilibra? Eu vou trazer gente melhor do que eu, essa pessoa ela vai me ajudar a crescer e não necessariamente vai ser uma ameaça. Isso daí principalmente pensando para alguém que não consegue delegar tão bem. Né? A gente pensando quem tem uma unidade, pô, eu sou o centralizador, tudo precisa passar por uma aprovação minha, e aí no final do dia ele não tem um negócio. Né? Ele tem uma É dependência. escravo do negócio. Não é? E muitas vezes isso daí acontece. Então tem aquele receio de, esse negócio é meu, eu não posso colocar pessoas melhores, e até uma sensação do tipo, eu sou o melhor. Então, como é que a gente começa a perceber que isso é o que, né, não vai fazer você crescer e ao mesmo tempo, quando você coloca pessoas melhores, não necessariamente vai ser uma ameaça? Dani, ego mata qualquer negócio. O ego, ele acaba com qualquer negócio. Se você não tiver a capacidade de entender as suas incertezas, suas incapacidades, e vamos usar como exemplo isso, porque aí eu vou trazer o meu real, né? Eu tive uma franquia de supermercado, eu tive a distribuidora, eu tive loja de roupa. Eu era centralizador porque era o que era, eu que tinha Você era capacidade, eu centralizador? podia ter 3 pessoas, precisava passar tudo por mim. Na distribuidora, que foi uma antes do supermercado, eu entendi que eu precisava de uma outra camada. Claro, tudo na sua proporção, eram 7, 8, 10 pessoas, mas eu precisava de uma outra camada.
Porque precisava de alguém olhando o próximo passo do negócio. Precisava de alguém olhando um zoom out e falar: puxa, opa, peraí, o que que daqui 6 meses, um ano pode ser um problema Uhum. para o meu negócio? Seja para crescimento, seja para concorrência do mercado, seja para um lançamento de um novo produto, seja para o que a gente está fazendo sem monitorar, sem enxergar os dados, os indicadores. Então, a gente acaba naturalmente, porque a gente tem o perfil, né? O grande empreendedor brasileiro, eu quero pôr a mão na massa, eu quero fazer tudo. E tudo bem. Mas se você ficar só no operacional, você tá cego, você não vê seu negócio. Então, o que eu posso te dizer é que muitas das vezes eu fui muito centralizador, tomei muita porrada com isso no negócio, no dia a dia, até o momento que eu falo, gente, não tem cabimento eu fazer isso. Eu posso ter gente boa, pô, é caro, é custo, é investimento. Quanto custa a sua hora como empresário? Quanto custa a sua hora para pensar numa nova loja? Quanto custa a sua hora para ver o mercado interpretar esses dados? E aí fica barato. Porque daí você fala, puxa, se eu trabalho de domingo a domingo, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, tá barato? Tô barato. Coloca alguém. Coloca alguém para fazer o processo, vai te dar escala, vai te dar fôlego. E aí, hoje em dia eu reflito muito do ócio produtivo, né? Porque eu sempre fui workaholic. Eu sempre. Eu durmo pensando. Não tem como. Eu durmo pensando no negócio, eu acordo pensando no negócio, tudo que eu olho é sacola. Onde eu olho é contra o desperdício, é sacola. E quando era gás, era gás. Minha família brincava: Meu Deus, você não pode ir na casa de alguém que você vai olhar o botijão. Só assim. Era o meu negócio. Mas eu comecei a apanhar muito, porque eu falei, cara, eu tô no operacional, nem tático, eu tô no operacional. Como é que eu vou prospectar novos clientes? Como é que eu vou gerar valor? Como é que eu vou engajar os funcionários? Sejam 10, 15 pessoas. Então, Dani, precisa ter a humildade de olhar de fora e falar: opa, eu tô sendo gargalo no meu negócio. Eu tô travando o crescimento. É isso que a gente faz quando a gente é centralizador. E se você não tiver a capacidade de confiar no seu time, você vai confiar em quem? Então, contrata bem. Então, alinhe expectativa com essa pessoa. Seja uma, duas, 15 ou 50. Né? Faz sentido. A grande sacada é a questão do zoom out, né? Então, o Total. olhar de fora é totalmente necessário, mesmo que isso gere algum problema ali na operação, do tipo, cara, vai dar problema, mas você tem que ficar fora para entender o que está acontecendo. A partir do momento que você entende o que está acontecendo, você faz um plano e com esse plano você atua, né? E só para completar rapidinho, Dani, eu acho que um ponto é, na startup, na jornada da startup, a gente fala de escala, né? Então, é um negócio que resolve um problema real com alta escalabilidade, né? E com uso de tecnologia raiz. Acho que o grande ponto é a gente nunca pode inverter o processo. E aí vou trazendo analogia para restaurante. Eu não posso querer expandir sem ter a clareza do processo. E se eu sou centralizador, eu não tenho capacidade de criar o processo, porque você está dependendo de mim, eu não vou conseguir dar o zoom out para criar o processo. Puxa, mas o Daniel entrou e tá, pô, cometeu um erro. Que bom. O que que ele errou? Cria o processo, corrige e adapta. Uhum. Porque eu não posso ser dependente do Daniel. Se amanhã ou depois o Daniel sai, eu retive essa informação, eu retive o aprendizado com o erro, porque senão eu vou ficar refém do meu próprio negócio. Então na startup, o que a gente faz? A gente testa muito, erra pra caramba. Mas se eu errar 10 e acertar uma, tá valendo, porque a gente vai investir ali e vamos crescer. Só que nesses erros, a gente documenta. Que não dá para ficar repetindo. Uhum. Documenta. A gente criou lá a Universidade FutureSave. São todos os processos, metodologias, objeções, aprendizados que dentro de casa a gente aprendeu com a gente mesmo. Uhum. E se amanhã o Daniel não tiver e entrar a Juliana, por exemplo, ela vai chegar lá e vai falar: puxa, tá aqui, ó. O que, que eles já Fantástico. aprenderam? Isso precisa, documenta o erro. E para o mundo de restaurante isso é muito fácil, porque normalmente a sexta-feira ela vai ser igual, né, durante muito tempo. A não ser que, pô, cresceu Perfeito. absurdamente, mas a rotina do restaurante ele é muito, se a gente for pensar puramente, ela é muito monótona, né? Então dá para a gente pensar numa documentação e pouquíssimos restaurantes fazem, que é o famoso playbook também, né? Como é que a gente Perfeito. faz um playbook de operação, onde se a gente pensar numa nova unidade, a gente consegue escalar ela com esses processos que deram certo. Então a questão da documentação é algo que de certa forma é trabalhoso, bem trabalhoso, mas é totalmente necessário se a gente quisesse ter essa paz, É né? trabalhoso, mas você faz uma vez, duas, Você Dani. faz uma vez. Entendeu? É. E o processo você vai repetir inúmeras vezes, batendo cabeça e errando. Dedica um tempo. Fala, puxa, eu tô errando aqui na produção, na montagem do pedido. No Gás, eu tinha uma lousa branca gigante que chamava Gestão à Vista. É, E lá eu fantástico. tinha, eram dois quadros. Um com os indicadores, que era a venda, obviamente, dos canais. E o do lado era o processo. E coisa assim, caminhão chegou, carregar, limpar, conferir, ver o motor, ver a água do motor, verificar os acessórios, a caixa de ferramentas, o talão de notas, a maquininha, check,
check, tá habilitado para sair. Confere o caminhão, está tudo ok. O cone, os itens e tal. Era básico. Eu tinha funcionário que estava lá antes de eu chegar há 15 anos. Você vai falar, pô, Lucas, você tá cansado de saber. Mas ele esquecia. E se ele esquecia, podia render. Ter que voltar, ter que pegar a estrada novamente, enfim, voltar porque faltou alguma ferramenta. É um prejuízo. Então, veja só. Gaste tempo com o processo, porque aí você consegue automatizar. E se a gente for pensar no modelo de startup mais uma vez, o quanto que a gente consegue fazer isso de uma maneira muito barata? Um checklist. Exato. Fez um checklist assim para a gente não ter o problema que muitos dos donos de restaurante têm, que é faltou a embalagem no final da noite. E é por conta disso você não vai conseguir vender. Né? Então, um Exato. checklist já resolveu todo o seu problema. Previsibilidade. É. Previsibilidade. E é o que você falou, desculpa. Acaba sendo sempre a mesma coisa, né? Sim. É rotina, né? Então, O assim. restaurante é muita rotina. Exato, é muita É rotina. por isso que alguns dos donos de restaurante acabam até entrando numa situação que, pô, não, é sempre assim, e não entendem que o crescimento também ele pode vir a partir dessa rotina simples, né? Vamos colocar assim. Total. Falando em investimento, que eu acho que essa parte é boa, né? O que que a gente vê como gasto e o que que a gente vê como investimento. Assessoria de imprensa. O dono de restaurante hoje, ele na mínima às vezes vai ter assessoria de imprensa. Como é que você enxerga isso, pensando como visibilidade de negócio, pensando como crescimento? Dani, sem ser, esse eu nem gaguejo. É investimento puro. Investimento? Primeiro investimento da FutuSave. O primeiro investimento da FutuSave foi assessoria e depois o advogado. Isso vale as dicas aí. Um bom advogado e uma boa assessoria de imprensa. Eu custei a entender, Daniel. Custei a entender. Puxa, mas espera aí. Então, assessoria de imprensa, você não garante que a gente vai ter aparições, não garante que a gente vai ter pauta, mas o pagamento é fixo. Isso não entrava na minha cabeça. Eu falei, mas que mundo é esse? Com todo respeito aos jornalistas e aos profissionais, que eu admiro muito. Mas eu falei, caramba, como funciona isso? E me permiti. Vamos entender, claro, dentro da nossa realidade. Graças a tudo isso, o posicionamento hoje da empresa, o comportamento da marca, a história por trás da marca, a autoridade, a responsabilidade, a criação dessa jornada nossa é de um trabalho do início, do trabalho de 3 anos e meio atrás. Então, a assessoria é um canal que te abre muitas portas, muitas possibilidades. Hoje, com a rede social, Daniel, e vocês fazem muito bem isso, é o que a geração está vendo. Sim. É a geração do toque, né? E impaciência, né? Tá tudo ali. Se a gente não tiver naquele canal, a gente já tá morto. Então, assessoria para mim e o posicionamento da mídia, seja televisiva, seja de rádio, seja dos canais, do texto, enfim, do que for, para mim, fundamental. E tem muitas revistas, né, específicas, né, sobre a gastronomia, canais hoje em dia, Muito, para muito, mim fundamental, Dani, para muito. mim, porque é ali que você vai criar o que você tá querendo como marca, né? E aí, quando você vai na linha de que você entendia como gasto e depois você foi ver que era investimento, ou seja, a gente precisa arriscar no novo, né? Cara, Ah, não vou colocar influenciador aqui no meu restaurante porque eu acho que já tá ultrapassado ou eu não gosto da forma como eles fazem. Ah, testa. exato. Ah, então eu não gosto de assessoria de imprensa porque eu vou pagar o fixo. Uhum, Ah, testa um mais barato. Ah, eu exato. não vou criar produto porque sempre foi esse o cardápio. Pronto. Né? No final do dia, se a gente não testar, a gente vai estar. E a gente pratica muito o teste AB. Testa pequeno, em vários canais, em várias possibilidades. Então, seja na assessoria, seja numa social media, seja nas redes sociais. Puxa, esse aqui performou melhor. Investe nesse. Começa pequeno. Eu não preciso começar investindo milhares de reais em uma iniciativa. Então, eu acho que a mentalidade da startup, que isso sim é interessante, vamos testar, mas vamos testar em massa. Vamos testar vários canais, várias possibilidades. O que performou bem? Opa, esse canal e esse aqui. Vamos investir aqui e esses vamos apostar menos? Sim. Mas a gente aprende. E pode ser que a gente se surpreenda. Então, nem sempre a lógica do mercado vai ser a lógica do nosso negócio, né? Isso também é um padrão que, puxa, mas todo mundo funciona assim. Puxa, mas o meu não. Então, permita-se provar, né? E testar, exato. A gente testou fazer o almoço da Labrateira, porque a gente tem um espaço ocioso, né? 6 casas hoje ociosas que a gente paga o aluguel. A gente falou, uma baita alternativa vai ser assim como na Itália, assim como na Europa como um todo, tem a pizza no almoço. Inclusive, a pizza no almoço ela seria muito melhor, né, para digestão. Ao Uhum. invés de você jantar, você come a pizza, daqui 1 hora você está dormindo ali todo cheio. Mas, enfim, exceções que a gente tentou fazer. E ao invés de tentar em todas as casas, a gente tentou em uma só. A gente falou, cara, vamos pegar a casa que ela mais performa. A gente fez um dia, né, no aniversário de 2 anos da Labrateira, a gente colocou o almoço em todas as casas.
A casa que mais teve atração do almoço foi a casa que a gente apostou durante 3 meses. Então, para nós, o custo foi melhor do que vamos tentar fazer em todas. Claro. Não deu certo. Mas você A validou. cultura do brasileiro em comer pizza de noite é algo muito presente. Sim. Então não tem como a gente querer mudar uma cultura, isso acaba custando muito caro. Então testamos de uma maneira super barata, uma única unidade. Durante 3 meses a gente começou a ver que estava custando dinheiro para nós e a gente acabou cedendo. Mas você Tipo, não testou. dá. Mas Testando, você né? provou, você validou com seus próprios olhos. E o nosso, Dani, a Food to Save, ela nada mais é do que querer mudar a cultura, que é mudar a forma do consumidor brasileiro comprar produtos próximos ao vencimento, criando a característica Uhum. surpresa. E isso é cansativo, isso é desgastante, isso é repetição e erro, é consistência. Se eu quero mudar uma cultura e o hábito do brasileiro que está habituado há anos com uma forma de lidar com algo, exige muito esforço. Só que no seu caso, por exemplo, você validou. Se 3 meses foram suficientes, ok, porque você já tem uma ideia, você já tem a clientela. Então, na tecnologia é um pouco diferente, né? Os períodos, as janelas. Mas você testou. Você tem repertório para falar, puxa, dentro de casa eu testei, eu aprendi. Eu não ouvi dizer que não funciona. Quem sabe estourasse? Quem sabe? Exato. Pelo menos você Ia não ser fica. maravilhoso. Imagina, É, não ia ter um gasto de aluguel a mais. maravilhoso. E me fala uma coisa, você acha que é clichê ou estratégia? Falar que é mais importante pensar em marca do que pensar em produto. Essa é boa, hein? Essa é boa. Eu acho que um bom produto, vou tentar pensar aqui, supera talvez uma marca não tão forte de posicionamento. E talvez uma boa marca não supere um péssimo produto. Eu acho que o que eu poderia dizer aqui é, você pode ter uma marca extremamente relevante, posicionada, mas pode errar a mão no seu produto, no que vai estar na mão do consumidor. No nosso caso, a gente tem uma marca, tem um posicionamento como um movimento contra desperdício de alimentos, mas o nosso produto é o nosso aplicativo. Uhum. E convenhamos que se eu te vender uma boa história e um propósito, e você tiver uma péssima experiência em tecnologia, eu posso ter plena certeza que o que vai ficar ali para você é a péssima experiência. Essa é a realidade. Então eu acho que realmente eu iria, seja no físico, né, ou no Uhum. digital, o produto, um bom produto, ele prevalece sobre uma marca não tão potente. Eu acho que esse seria um caminho. E aí, trazendo o digital, sem sombra de dúvidas, eu vejo assim. Sim. A gente hoje tem uma questão que. A verdade é que o equilíbrio é o cenário perfeito. Né? É difícil falar, Difícil alcançar isso. difícil alcançar. Mas a partir do momento que pô, a gente tem uma marca muito relevante, a gente conseguiu atingir uma marca muito relevante, e se o produto também for muito relevante, a gente está falando da fórmula do sucesso. Uhum. Né? Onde a gente tem um produto desejável e ao mesmo tempo é um produto que ele vai ser consistente, ele vai ter uma recorrência positiva. Então eu acho que isso é algo que o dono de restaurante ele ainda não entendeu, né? Tão lá dentro. Ele sabe fazer um bom produto, mas não está entendendo como fazer uma boa marca. Então, Perfeito. como elevar uma marca para ser tão expressiva assim como é a Food to Save, como a gente consegue mostrar isso daí para outras pessoas. Eu acho que tem uma lacuna aí importante. Se a gente fosse falar como marca, né? Como é que um dono de estabelecimento pode pensar como é que ele deixa uma marca desejável? Então eu tenho uma hamburgueria, eu tenho uma pizzaria, ou eu tenho um delivery de esfirra, e ao mesmo tempo eu preciso fazer com que isso seja mais do que o meu produto. Afinal, eu tenho centenas ali, milhares de concorrentes, e eu preciso fazer com que ela seja desejável. Né? Eu preciso pensar que o cliente ele vai buscar pela minha marca e não pelo meu produto. O que que você recomendaria? Dani, eu acho que, bom, de todos os segmentos, e principalmente falando do varejo alimentar, ele é altamente competitivo, né? Então, se a gente falar em grau de competição hoje do mercado, o que que eu tenho de diferencial? Puxa, eu vendo esfirra, eu tenho um grande do mercado que vende esfirra, eu tenho um em cada esquina, eu tenho uma rede menor, eu vendo pizza. Como é que a Labratiera olha e fala, puxa, tem tanta pizzaria tradicional, por que que eu consigo crescer? Porque você falou um ponto que para mim, no varejo alimentar, e no caso de restaurantes aqui, é experiência. É a tal da atmosfera. O que que eu quero, de forma sensorial, deixar de memória naquele consumidor? Eu adoro carne, por exemplo. Eu tenho restaurantes que eu nem penso.
E às vezes chega a ser repetitivo de falar, nem vou pensar. E a gente tá em São Paulo, hein, que tem milhares de opções. Fala, não, eu quero ir nesse. Porque a música é agradável, toca a música popular brasileira que eu gosto, a altura é agradável, a cerveja tá gelada, o ponto da Uhum. carne tá legal, e o neto que me atende, o cara é figura. O cara me atende bem. Então, isso é experiência. Então, se a gente vende esfirra, quibe, pizza, hambúrguer, o que for, que tipo de experiência você quer deixar? Eu tenho alguns, obviamente, né? Que eu peço bastante delivery também. E tem algumas marcas que eu peço que tem um cuidado tão diferente. E esses dias eu pedi um hambúrguer, gosto também, como de tudo. E esses dias eu pedi um hambúrguer e veio com um bilhetinho tão bonitinho, cara. E com tanto tato, escrito à mão, como um. Não, incrível, incrível. E tem volume ali. Só que era algo que eu já tinha visto, que eu tenho acompanhado bastante, que é algo assim, tá? Não lembro exatamente, mas eu, Lucas, preparei com muito carinho à mão. Não era que era gravado. Uhum. E o segundo, eu, Danilo, conferi se estava tudo ok, né? Que é isso muito legal. Então, Ah, quer dizer, sim. veja só, passou na mão do Lucas, que preparou com carinho, o pizzaiolo ou quem for, e ali em 1 segundo, 2 segundos, ele preencheu ali 3, 4 palavras e tal. No segundo momento, ele mostrou para mim que ele tem um double check, ou Uhum. seja, ele tem alguém para fazer a conferência do seu produto para evitar que a sua experiência seja ruim. E Uhum. teve o detalhe de colocar: meu nome é tal. Se teve qualquer dúvida, pode me chamar aqui no WhatsApp deles e no canal deles. Aquilo foi de um cuidado tão grande que toda vez que eu vou pedir hambúrguer, e é uma delícia, obviamente. Mas toda vez que eu vou pedir, eu falo: caramba, tem gente ali, né? Não é um negócio industrializado, um negócio processado, alguém que teve um carinho de fazer. Então, pra mim, essa diferenciação é o porquê você faz isso, Dani. Por que que eu tô levando essa pizza na casa dos Uhum. consumidores? Você falou, que tipo de atmosfera? Que expectativa eles estão? Puxa, a pessoa tá em casa, esperando lá chegar uma pizza quentinha pra pôr na mesa. Que é momento mais especial do que uma refeição na sua casa ou num restaurante, com quem você tiver. Então é o porquê por trás disso. Porque Uhum. se for só por marca para vender, tem prazo de validade, Daniel. Nenhum dos meus negócios, eles foram criados pensando em dinheiro. E falo isso diretamente, até porque é por isso que eu tomei muita porrada. Porque é isso. Se eu for colocar o dinheiro na frente, não, é pedido, é volume de pedido, 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 o negócio morre. Tem que ter propósito, tem que ter porquê, Daniel. Mesmo que você crie uma empresa para ser vendida, tem um propósito por trás disso. Se você criou uma empresa para ser vendida ou uma empresa para eternidade, para gerações, para sucessões, também existe um motivo. Se você não encontrou, tem prazo de validade. Busque esse propósito. Para mim, todos os negócios, ou eu estava de cabeça, nunca fiquei em cima do muro, ou eu estava apaixonado e buscava. Por que que eu faço? Por que que eu entrego botijão de cozinha? Uhum. Por que que eu entrego o gás? Puxa, eu estou acendendo a chama no fogão do brasileiro. Pô, por que que eu vendo roupa? Pô, por isso que eu visto as pessoas. Por que que eu vendo e salvo o planeta? Bom, evito o desperdício. Então, sempre eu busquei o porquê, Daniel. Sempre. É sair do automático também, né? Total, total. É sair do automático, começar a reparar nos pequenos detalhes, e mais do que isso também, conseguir o entender o porquê que o cliente está consumindo talvez seja uma das principais atitudes, né, que o dono de restaurante pode ter. Por que que o meu cliente está consumindo? A gente hoje tem a pesquisa de NPS, que é padrão, mundialmente conhecida, mas a gente questiona qual que é o momento de consumo do nosso cliente. Então ele está como casal, ele está para comemorar o aniversário, ele está em família. E a gente começou a perceber que 45% das vezes o nosso cliente estava indo para date. Então, obviamente, num Dia dos Namorados, por exemplo, que está chegando, a gente fez uma decoração tão legal que a gente acabou saindo até na Globo, né, como Incrível. case, porque a gente entendeu o porquê que a gente está sendo agradável para o nosso cliente como o date, né? Pô, o pessoal ia para lá, então inúmeros casos de Tinder que tinham acabado de se conhecer Que e legal. vão para Labrateira, porque a gente acaba sendo atrativo para eles por conta da atmosfera, o atendimento. Então, quando a Um gente bom pensa vinho, uma boa um bom pizza. vinho, uma boa pizza, assim, toda a experiência que você já teve de diversas empresas que até me surpreendeu, não tinha imaginado que eram tantas. Eu sei que são vários momentos difíceis de fracasso, de desafio, mas algum que você consiga compartilhar, que seja algo que você jamais recomendaria alguma outra pessoa fazer, que assim, deu tão errado essa, que é algo que você realmente deseja que ninguém passe. Cara, tem inúmeras, mas aí eu vou trazer uma mais recente, no próprio comecinho da FutuSave.
Quando a gente começou, a gente tem uma sigla que é o MVP, que é validar o mínimo produto viável, que quer dizer teste no mercado, valide com pouco recurso, com o recurso que tem, para ver se isso é possível escalar em algum momento. E no começo do MVP você não tem nada, você não tem nome de marca. Eu não tinha logo, eu não tinha sacola, não tinha absolutamente nada, Dani. Eu fui para campo, cheguei nas padarias e falava assim: "Ô, Daniel, tudo bem? Tem uma proposta aqui, ó. Eu vou vender os seus excedentes, aqueles bolos ali que vencem amanhã, numa sacola surpresa no nosso Instagram, porque não tinha app, não tinha nada." Uhum, Os donos falavam: "Meu, você é maluco." Eu falei: "Eu sou, mas me dá uma chance." Tomei muitos nãos. uhum, Só que fui teimoso. Porque naquele momento, o que a gente fazia, né? Rapidinho, a gente montava a sacola, alguns sims a gente recebeu, vendia a uhum. sacola, subia no Stories e vendia. No Vendia. store direto. No Store Caraca. direto. Tudo bem que quem comprava no começo eram os nossos familiares. Ah, É assim que começa. Só que daí, nesse momento, eu me deixei levar pela emoção do negócio. Falei, gente, a gente precisa ser um aplicativo. Não dá para ficar vendendo no Stories. Veja só, eu estava no começo, validando o MVP, não tinha atração, não tinha validação de produto, não tinha validação de consumidor, de oferta e demanda. Me precipitei. O que que eu fiz? Tirei dinheiro do meu bolso. Eu morava fora do Brasil na época, estava indo e voltando, bem no comecinho da Food, e eu investi próximo de 90, 100 mil reais no primeiro modelo do aplicativo. Eu não tinha nada validado. Eu tomei um golpe grande, cara. Grande, grande. Eu perdi todo o dinheiro, não tive absolutamente cara. nada para reaproveitar do aplicativo. Isso foi um baita aprendizado. A grande lição que tem aqui é, primeiro, escute com quem já errou. Não se afobe com a emoção do negócio, por mais paixão que você tenha e por mais copo cheio, que eu sou extremo copo cheio Uhum. até demais, e tenha responsabilidade sobre os recursos, até porque saiu do meu bolso e doeu demais. Então isso a gente acaba aprendendo muito mais. Então, uma das tendências que a gente tem é de se emocionar muito como empreendedor, como dono do Sim. negócio, e falar, vamos fazer aquilo, vamos investir nisso. Calma, começa pequeno, testa. E outra, o negócio está sempre acima da gente. Não deixa a sua emoção levar. A Uhum. FutureSave sempre está acima dos sócios. Sempre esteve acima do negócio. Sempre. Ela que prevalece. Faz bem para ela, faz sentido. Então, isso foi um baita tropeço de precipitação, de emoção. Me deixei levar no emocional. Tive um prejuízo aí de 100 mil reais. Caraca. E fui lançar um app depois de um ano. A gente foi pro Stories. Foi pro Instagram. Rodamos no Instagram e lançamos um website. Veja só. 100 mil reais podia ter investido 4.500 que foi um site, super Sim. funcional, melhorou a experiência, permitiu a gente testar e crescer para depois virar um app. Que loucura, né? Falei, puxa, podia ter economizado muito dinheiro, mas beleza. E na maioria das vezes o dono de estabelecimento comercial, assim, principalmente restaurante, eles são aventureiros, né? Eles acham que eles vão abrir um restaurante para ele parar de trabalhar. Então, para ele se aposentar. Um E delírio. aí é aquela coisa do tipo, pô, eu vou abrir um restaurante do mais bonito possível, independente de ele começar com delivery, talvez, para testar uma lojinha pequena e expandir. Então, diversos restaurantes que eu já vi, lindos, que tinham tudo para dar certo, e aí é um investimento que vai jogar fora, que aí ele passa para frente por um preço irrisório, Uhum. mas que no fundo, se ele tivesse aplicado essa questão do MVP como um conceito, ele com certeza teria dado muito certo. Ô, Dani, você me falou agora, você me fez lembrar uma coisa. Obviamente, não sou tão especialista como você no segmento, e quem está ouvindo aqui, eu sou mais leigo, mas me faz lembrar alguns casos que eu vejo incríveis lugares, restaurantes. E aí é localização, ou fluxo, ou cardápio que eu falo. Eu chego a perguntar: será que essa pessoa estudou minimamente o mercado? Será que essa pessoa minimamente conversou e entendeu o que que tem aqui no entorno? E muitas vezes eu acho que é mais do que aventura, é uma insanidade. Que é falar, puxa, criei aqui porque eu acho, porque eu acredito que vai. Gente, não é assim. Isso é muito maluco. Você me falou, me fez lembrar alguns casos aqui Tem que vários. vários, né? Que você fala e vira preço de banana depois e passando uma pena, né? Foi a grande oportunidade da pandemia que veio para quem comprou Hum. estabelecimentos nessa fase, né? Total, Então, a sugestão é aplicar o MVP bem total. feito, independente do que aconteça, independente do que vai lançar, seja um produto, seja uma nova unidade. O nosso modelo de MVP, por exemplo, quando a gente vai abrir uma unidade física, a gente sempre abre um delivery antes, que é o nosso MVP. Porque aí a gente está falando de um investimento na casa de 20% do que seria um investimento de Claro. um salão. Então deu certo o delivery, o público aderiu como a gente imaginava. Aí quando a gente vai fazer um investimento no salão, ele é muito. Ele tem muito menos risco. Você ativa a base.
se ativa a base. Perfeito. Exatamente. Muito bom, Dani. Cara, eu fiz um resumão aqui dos principais tópicos que a gente falou. Escrevi bastante coisa, mas queria retomar aqui com você. Acho que a questão de começar pequeno, tudo que a gente faz, essa questão do MVP E sonha grande. e sonhar grande. E sonhar grande, começar pequeno e sonhar grande, muito bom. O restaurante ele é mais do que o alimento, então diversas vezes a gente se apega, né, do tipo, bom, mas minha comida é maravilhosa e é isso que eu quero fazer. Eu não estou preocupado em divulgar, não estou preocupado se a assessoria vai vir aqui e no final do dia não só é do alimento que vai sobreviver um restaurante. Ô, Dani, quantos restaurantes eu já entrei que a comida é maravilhosa, a música é ruim, é extremamente claro, a música é alta? Quantas vezes? Você tá indo lá buscar uma harmonia, uma tranquilidade, comer uma boa comida e o ambiente não condiz absolutamente nada. Quantos restaurantes eu deixei de ir pensando nisso, porque o ambiente não era agradável? Essa é a verdade. Da comida ser boa e o ambiente não ser Não agradável. tem nada a ver, não harmoniza, não é a atmosfera que você está buscando como cliente. Vários casos, vários casos. A ponto de você comentar, que aí é o cliente questionador. Que bom, Sim. né? E tem que ser assim, né? Agora, questão de, pro time principalmente, alinhar a expectativa. E aí, quando fala de alinhar a expectativa, é mostrar o valor real na prática. O nosso sócio, o Guilherme Paim, ele fala muito sobre isso. Da questão da cultura não é a frase bonitinha na parede, é literalmente o quanto que a gente vai colocar isso daí no dia a dia, o quanto que a gente vai expor pra galera. Então, acho que alinhar a expectativa tanto para filtrar quem tá afim, e mais do que isso, colocar o valor, os valores do negócio na prática, eu acho que faz muito sentido. Nenhum negócio acontece sozinho, então isso foi muito bom. Eu sou feliz demais de ter sócios, de ter os colaboradores, de ter até os ex-colaboradores que já passaram por lá e já fizeram a gente chegar onde chegou, porque eu acredito muito nisso também, né? A gente depende das outras pessoas, então Claro. literalmente nenhum negócio acontece sozinho. Buscar sócios e colaboradores complementares, isso foi muito bom Total. também. Mas melhores que a gente, especialistas em áreas que a gente não Já conhece. tive sócio de ter exatamente o mesmo perfil que eu. Deu muito ruim. É muito Deu ruim. muito É ruim. muito ruim. E eu não entendia o porquê que tinha dado tanto ruim. E aí, quando a gente abriu o Labratiera, o feedback de todos os colaboradores é sempre o mesmo. Vocês quatro, como sócios, vocês são muito complementares. É impressionante. E a gente sentindo dentro de casa é muito isso. Então, tem uma questão, né, de você entender como é que vai ser o comportamento do futuro do sócio, mas ao mesmo tempo apostar. Né? Você tem que apostar. A gente não sabe, a gente tem uma personalidade que sempre vai mudando. Sim. Então pô, como que você era como pessoa para depois tentar acertar ali no futuro. Perfeito. Gente melhor do que você e que, mais do que isso, a verdade dói. Dói. Né? A gente vai fugindo de alguns problemas, mas a verdade dói. Quem vai passar a verdade são pessoas que são melhores do que você. E a hora que a gente falar que o que tá certo é isso, eles vão falar que não é isso. E a gente vai ter que entender se essa é a verdade e se for a verdade que doa. Né? Da É, gente deixar. eu errei muito nisso. Eu posterguei muito problema, claro, que tava aos meus olhos, claro, que as pessoas alertaram e eu posterguei. Postergar problema, ele só vai piorar. Faça na raiz, resolva o problema. Tenha a hombridade de chegar e falar, puxa, é isso, o que acontece? Seja com colaborador, posicionamento, cultura, processo, playbook, mude, esteja disposto, porque senão quem paga a conta é você. E você é o tipo de empreendedor sócio que vai numa linha de se a gente tem 10 problemas, a gente vai resolver todos eles ou vamos um por vez? Não, a gente tem que priorizar. A Vai gente não priorizar. tem capacidade, a gente vai fazer tudo e não vai fazer nada. Né? Hoje a gente é solving problem todo o tempo. O que a gente mais faz é resolver o problema. E eu falo para a turma, enquanto não tiver problema, temos um problema. Porque aí o negócio tá, não existe mar calmo no Brasil, não existe mar calmo no nosso negócio, ou a gente está crescendo ou a gente está morrendo. Se tiver muito pacato, pessoal, vamos sacudir. Então esse é o Oh, ponto. que Mas eu bom. já apanhei muito com isso. Apanhei muito de não priorizar, Uhum. apanhei muito de postergar problema pequeno que virou a tempestade no copo d'água. É, a verdade dói. Mas que fantástico você tá falando isso, porque no mundo de restaurante às vezes acontece. De tá tudo bem, o mar tá calmo. E a gente deixa o mar calmo. Né? E não é pra deixar o mar calmo. Claro, nenhum lugar. Ah, mas a casa tá cheia, dá pra deixar assim. Cara, com certeza dá pra fazer alguma coisa melhor.
O Same Store Sales tá aí para conseguir ajustar, o Food to Save tá aí para diminuir desperdício. É isso aí. Então, o Marcalmo, eu acredito muito nisso, de que ele não vai fazer com que o negócio cresça, com quem tenha uma longevidade real, né? E não, Total. pô, tô há 10 anos ali no estabelecimento. E muitas das vezes o dono de restaurante ele acaba caindo numa situação do tipo, pô, não tô mais afim. Perdi o tesão ali do restaurante porque ele é igual. Sim. Então a gente acaba entendendo que, pô, se eu tô com esse problema, eu vou buscar, eu não vou atrás dele, deixa como tá E empurro com a e barriga. empurra com a barriga. É isso aí. Questão do propósito, eu acho que foi muito forte e muito marcante também, desde o botijão de gás, né, de você acender a chama ali da galera, até a roupa, o vestimento, de você lidar com a autoestima da pessoa, Total. o Isso eu quanto acho que uma incrível. roupa pode fazer bem pra alguém ou ao mesmo tempo fazer mal. Então, a questão da gente não ligar o modo automático. Né, desde o tipo, acordou, já começa a entender o que está acontecendo do dia. Eu tenho feito bastante isso no meu dia a dia, inclusive de um pequeno curso ali que eu fiz, que uma das atividades era, quando você for escovar o dente, você tem que saber exatamente o que está acontecendo na hora que você está escovando o dente. Não é para você ligar o modo automático. Você tem que sentir tudo. E aí você começa a ligar alguns sentidos ali mentais que você para de ligar esse modo automático. Do tipo, pô, vou para tal lugar de carro, ou pego mesma rota todos os dias, e aquilo lá virou tanta rotina que vai ser a mesma coisa sempre. Então acho que quando você fala de propósito, é a gente deixar de viver sempre a mesma coisa todos os dias. Só para complementar, Dani, uma coisa que me ocorre aqui, eu do piloto automático, do trabalho, do excesso do trabalho, muitas vezes eu criei um hábito há pouco mais de um ano. Obviamente, o celular tá toda hora, né, no seu bolso, se deixar é notificação o tempo todo. Eu acordo muito cedo, 5 e pouco da manhã, e eu criei um hábito. Eu fico até por volta das 7 e pouco, meu celular tá no modo avião. Porque isso me tirava a concentração, isso eu começava numa energia, porque sempre vai ter coisa, sempre vai Uhum. ter problema, sempre. Então isso me tirava uma conexão comigo mesmo, tanto de religião, quanto de autoconhecimento, quanto de um momento de silêncio onde alguns ainda estão dormindo, a empresa ainda não está no calor. Então, esse autoconhecimento, inclusive nós, como empreendedores, como empresários, é um momento também do ócio produtivo. É o Uhum. momento de começar com uma carga positiva de manhã e poder ter cabeça para resolver os problemas. Falar, opa, agora eu estou entrando na arena. Porque tem isso também. Não é só para subir num palco, para gravar alguma coisa. Todo dia são 5 leões por dia, não é um só. Então, esse preparo, para mim, pelo menos matinal, é muito importante. Seja no domingo, no começo de uma semana que vai iniciar, o que que eu tenho para essa semana? Como é que eu estou olhando? Isso muda muito minha forma de ver o meu negócio, a forma que eu vou lidar com os problemas. Eu aprendi outra coisa também no nosso meio aqui, só para fechar, que é também nem sempre eu preciso falar. Nem sempre eu preciso me manifestar naquele momento, nem sempre a minha voz é necessária. Uhum. E eu aprendi muito com isso. Aprendi muito isso com um time, com colaboradores. No calor da emoção, falou alguma coisa, respira, pensa. Vou tomar uma decisão precipitada. Isso impacta muito na liderança, no time, no perfil que a gente toca o negócio. Quando eu te falei da criança correndo, do garçom que derrubou uma garrafa de vinho cara, de Uhum. uma pizza quentinha que atrasou e caiu na frente do cliente. Como é que a gente reage com isso? E da onde vem essas maiores inspirações, assim, por exemplo, isso daí do celular eu achei fantástico, até 7 horas da manhã, modo avião. De Ponto. onde que vem uma inspiração dessa, assim, como é que, Dani, eu acho que lendo, ouvindo quem... Cara, eu acho que eu passei. Tem um livro que eu adoro, eu sempre falo desse livro, que é O Poder do Hábito. Eu adoro esse livro de Charles Duhigg, que eu adoro esse livro, é muito legal. Fala de como é a criação do hábito e o quanto ele impacta o seu dia a dia, mas tem outros, Hábitos Atômicos, é maravilhoso esse livro. E a capacidade de gerar gatilhos mentais com o que você faz e qual é o impacto disso. É um pouco do que você falou da escovar o dente, que é um dos Uhum. exemplos do poder do hábito, que é a capacidade de você sentir o Ah, ele sensorial. fala do escovar o Ele dente fala também? sobre escovar o dente, a quantidade, porque é um dos hábitos que a gente mais tem que faz o Aham, piloto automático. exato. Então, um pouco disso. E aí, claro, tem algumas inspirações e pessoas, empresários, executivos e pessoas do esporte e tudo mais, que mostram, fala, puxa, testa isso. E uma das coisas que mais me marcou, e quem falou isso foi o Denzel Washington, que é um cara que eu admiro muito em vários sentidos, e num podcast, não lembro se era numa entrevista, e ele também é muito religioso, ele falou, se durante o período da manhã que você acorda, que você descansou durante a noite, você não é capaz de ter o seu autoconhecimento, do seu momento, da sua identidade, você está começando errado. Você está acordando com o ruído do mundo. E primeiro você tem que acordar com o seu ruído.
Primeiro você tem que digerir o que acontece para começar bem aquele dia, porque sempre vai ser desafiador. Esse trecho que me inspirou muito isso, e eu falei, puxa, peraí, como é que eu quero começar meu dia? Uhum. O que que eu quero levar de mensagem para o meu time? O que eu quero levar num palco, num podcast, com o meu time, com o parceiro, com o colaborador? Então isso me ensinou muito. Autoconhecimento e autocontrole. E aí sim eu posso pensar em delegar, eu posso em tocar o negócio, enfrentar o desafio. Cara, fantástico, fantástico. Falando sobre todas essas inspirações, acho que você já com certeza já inspirou muita gente, principalmente quem está ouvindo. E é assim, com tantos negócios e acho que um propósito muito enraizado em todos, eu percebo que o empreendedor, se ele não dá certo em alguma coisa ou ele faz alguma coisa de errado, dá uma frustração muito grande. E no final do dia, isso daí é uma escola, é um aprendizado que a gente tem que ter. Com todos os aprendizados que você teve ao longo da jornada, qual que é a maior recomendação que você daria de empreendedor para empreendedor? Aprenda a lidar com a frustração. Aprenda a lidar com a frustração. Você Mas vai. como assim? Como é que eu vou? Eu tô muito Eu, frustrado, eu errei feio. Cara, Dani, a vida ensina e muito. Muitas vezes eu chorei sozinho na sala, empreender é solitário. Eu tenho 3 sócios. Tenho investidores, tenho sócios, tenho um time incrível. É muito solitário. São decisões que somente eu posso tomar. Eu posso ter conselhos, sugestões, mas a última palavra vai ser minha. É solitário. Eu tenho que aprender que nada me derruba. E nada me derruba não é que eu transformo isso para dentro, uhum, para minha saúde. Eu já tive problemas de saúde por causa de trabalho. E isso foi um baita aprendizado, isso há 7 anos atrás. Eu aprendi que não adianta eu querer mostrar para fora o que eu estou absorvendo para dentro e isso está transparecendo na minha saúde. uhum. Todo mundo via, menos eu. Hoje eu aprendi que não. Lidar com a frustração é eu errei, eu posso chorar, eu posso orar, eu posso fazer o que for necessário, mas amanhã é outro dia. A maior dádiva de Deus é você deitar na sua cama e amanhã ser outro dia. Você descansa, abre o olho e fala: opa, eu tenho uma nova chance aqui. Então, Dani, eu acho que cada um tem uma forma. Uhum. Seja chorando, seja orando, seja dormindo, seja se isolando, seja ouvindo uma canção, seja ouvindo uma oração, o que Mas você for. acha que é uma linha do tipo, eu vou lidar melhor com a frustração se eu tiver um autoconhecimento melhor, Claro. ou se eu souber que isso é para aprendizado? Para os dois. Se você tem autoconhecimento, você vai saber que se você já. Porque é aí que dói, né? Aí que a casca grossa vem. Uhum. Quando você tropeça, quando você cai e se frustra. É assim que a gente cresce como empresário, como empreendedor. Primeiro, o autoconhecimento. Porque você vai saber encontrando os seus limites. Uhum. Você vai entendendo aonde está o seu limite. E o segundo ponto é porque a dor do crescimento. Todo mundo que está crescendo dói. Todo mundo que está crescendo sofre. É isso. Mas eu percebo que todo mundo que está crescendo dói, e se a pessoa não souber onde ela quer mesmo, ela vai doer e vai machucar ao ponto de parar. E aí eu recomendo a curtir o processo. Porque hoje a grande mentalidade, a grande maioria, eu preciso chegar a um faturamento de 100 mil. Uhum. Eu preciso faturar meio milhão. Eu preciso valer 1 bilhão de reais. Opa, mas eu estou valendo 400. E tá Eu bom não estou demais. estagnado, mas está incrível. Por muitas vezes, em ocasiões e no estresse do dia a dia com meus sócios, eu convido eles a olhar um pouquinho para trás. 2 anos. Uhum. Onde que a gente estava 2 anos atrás? 2 anos e meio? Dentro de uma sala de gás, na Bela Vista, fazendo a gente mesmo o pedido e a entrega de sacola que não tinha nem nome? O que que é hoje? Aonde a gente quer chegar? Mas não pode ser barreira para a gente ser limitador de crescimento. Então, acho que a ganância, que é uma palavra delicada, eu acho que você tem que ter muitas ponderações. Eu posso ter ambição, não ganância. Eu posso ter ambição de crescimento. A Uhum. ganância é o lado pejorativo, é o lado negativo disso. Então eu tenho que ter ambição de crescimento, com responsabilidade, com respeito. Só que saiba surfar, viver o processo, saiba surfar este momento. E olhar para trás também, às vezes, é muito importante. Porque senão, Daniel, toda vez você vai ter uma frustração e você vai falar: puxa vida, podia estar lá, podia estar lá. Você vai morrer infeliz. O que que você Uhum. viveu nessa jornada? E é isso. Acho que é isso que a melhor forma de aprender é tomando porrada, né? É tomando porrada. E só toma porrada quem ousa, só toma porrada quem tem coragem. Eu, de você, que eu admiro demais, e de grandes Eu digo colegas que a mesmo. gente tem Sim. no mercado, tomou porrada, acreditou, ousou. Num país que, se a gente fosse parar para olhar, hoje no meu modelo de negócio, nosso modelo, é competitivo. É porrada, é um mercado diferente, cultural, hábito. Se eu fosse falar, puxa vida, mas alguém já tentou, já tinham tentado, Uhum. mas eles não são eu. Teve uma ocasião, Dani, só para fechar, que em um momento conversando com pessoas do mercado,
eu ouvi assim, puxa, mas você está criando um negócio que funciona lá fora, mas aqui no Brasil não vai dar certo, cara. O que que você acha que vai fazer seu negócio dar certo? Eu com meu sócio na sala. Eu fiz assim, ó. Aqui, ó. O grande diferencial tá aqui na sua frente, ó. O quê? O time. O que esses caras têm, o que eu tenho aqui, ninguém tem, cara. Ninguém tem. Ninguém E nem tem. tira. E ninguém tira. Nada vai mudar o tesão, a paixão e o propósito que a gente encontrou para esse negócio levantar. Foda. Esquece. Esquece. Depois que eu ouvi essa, qualquer coisa que eu ouvi de alguém, eu falo, meu amigo, não importa. Vou respeitar a sua opinião, vou ouvir com a devida atenção, mas aqui nessa pele ninguém tá. Simples assim. Que fantástico. É isso que faz a diferença, Dani, para qualquer Que business. fantástico. A gente pode vender hambúrguer, pizza, botijão de gás ou sacola surpresa. Cara, que fantástico, que belíssima participação. Para fechar, assim, vamos falar um pouquinho de futuro de delivery. O que, que você vê como futuro de delivery no mercado? A gente sabe que, pô, China aí aparecendo, China tem um mercado absurdamente maior do que o do Brasil. O que, que você vê, assim, de potencial? Tá na hora de investir bem no mercado de delivery rapidamente aí pra gente conseguir fechar. Fechado. Dani, eu acho que olhando de fora, a gente tem uma parcela do nosso negócio que tem delivery, né? Obviamente são parceiros logísticos que a gente tem, os principais hoje no Brasil. Sim. Cara, eu acho que quem responde bem a isso é a sociedade, né? O consumidor. Então, obviamente, a gente tem aqui dominante o iFood, né? Com quase 82% aí do mercado nacional. E, obviamente, praticamente um monopólio, né? Claro, mérito deles do crescimento. Ponto final, uma história grandiosa aí do iFood, mas o consumidor ele quer opção, né? E o mercado brasileiro ele é gigantesco, não é à toa que os chineses, né, a DoorDash, a Meituan vindo para o Brasil agora, é trazer um grau de competição, um grau de diferença e de possibilidades para os proprietários de restaurantes também de terem outras possibilidades, de discutir e não ficarem reféns daquilo, né? Então aqui sem nenhuma preferência ou sem nenhuma ideologia aqui, eu acho que isso é benéfico para o mercado, é benéfico para o consumidor, que vai surfar por um bom período, umas porrada de promoções, cupons e tudo que você puder imaginar, e também os restaurantes que já estão, né, com a movimentação de taxa zero, de incrementação, mas eu acho que isso é positivo, eu acho que isso é positivo, mostra que o Brasil, apesar de tanta diversidade, tanta dificuldade, é um potencial gigante, né, os chineses fazendo 1,5 bilhão de pedidos por mês, e olhando para o Brasil, com a capacidade de gerar aqui, gerar emprego, movimentar a economia, eu vejo com muitos bons olhos, Dani, eu vejo com bons olhos e é importante essa movimentação para o país, sem dúvida. Eu também, animal. Cara, brigadaço pela participação. Obrigado você, Dani. Muito honrado de estar com você, de entender mais a fundo aí como é que tá o coração, todo esse propósito e a Food to Save também, que eu sou fanzaço. Animal. Inclusive a minha esposa também, né, que Show. é heavy user total. Então, obrigado pela participação. Valeu mesmo. Obrigado, Dani. Valeu. Muito bom, hein? Estouramos tudo aí, né? Estoura- Tem mais um pouco. 6 horas de podcast.